Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Continuando aqui a parte que fala de artigo por artigo, hoje vamos falar do artigo 3º. O artigo 3º que pertence ainda ao título 1º, que fala dos princípios, e eu risquei tudo errado aqui, dos princípios fundamentais. Constituem objetivos fundamentais. A gente tem que marcar esse termo aqui. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E ele vai trazer: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O que eu gostaria de atentar aqui, nós já vimos no artigo 1º, ele falou dos princípios. Princípios fundamentais. Aí o artigo 2º, ele falou dos poderes da União. O artigo 3º da Constituição, ele fala dos objetivos fundamentais. Há uma confusão que é comum, a gente vai ver no artigo 4º, aquelas normas que vão reger como o Brasil vai se relacionar internacionalmente. Mas vamos ficar por esses três, porque a gente não chegou no artigo 4º ainda e eu não quero confundir. Há uma confusão muito grande quando a gente vê em algumas questões, e talvez eu faça uma aula só para tratar de questões sobre esse tema, para fixar bem, quando se fala em princípios, são princípios fundamentais e objetivos. E quando você coloca para um aluno numa questão que são objetivos fundamentais, eu já vi uma questão que fala assim: são objetivos fundamentais promover o pluralismo político. O aluno olha e vai falar: ora, me parece correto, sensato que seja um objetivo promover isso, mas está equivocado, porque de acordo com a organização da Constituição, esse é um princípio fundamental. Então, uma regrinha que a gente tem para aprender: os objetivos, eles vêm normalmente com um verbo: construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. É claro que se cai numa questão promover o pluralismo político, você vai ver um verbo, você vai talvez cair na pegadinha. Então é importante fazer essa delimitação. E qual a melhor forma da gente fazer a delimitação? É entender quais são esses objetivos, porque eu acredito que fixa melhor na cabeça do aluno entender o que significa cada um desses objetivos. E aí você vai conseguindo agrupar na sua cabeça o que é um princípio fundamental, que, como vimos, os princípios, a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais da livre iniciativa, do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Isso a gente organiza como princípios fundamentais. E agora, como objetivos fundamentais, entender quais são esses 4. Porque se nós formos analisar direitinho, dá para guardar com tranquilidade. Então, trazendo aqui o contexto dentro da Constituição. Esses objetivos, eles são na verdade fins para a formação da gênese constitucional. É consequência de um constitucionalismo dirigente e compromissório. Tem um conteúdo finalístico, é um critério hermenêutico, ele vai vincular o intérprete. Esses objetivos, eles estão seguramente guiando a cabeça de quem está interpretando a Constituição. Quais são os objetivos da Constituição? Da Constituição não, da República. Objetivos fundamentais. Há uma crítica a esse dirigismo constitucional, porque o dirigismo é aquela ideia constitucional de você vislumbrar um fim e tentar atingir. É diferente de quando nós falamos daquela Constituição balanço,
São visões diferentes de como deve se comportar uma Constituição. O dirigismo, ele guia a Constituição para um determinado fim. Isso é criticado, é trazido à guisa de crítica pelo Canottilho muito, no livro dele, quando ele fala das cidadanias múltiplas. Porque há um risco de que esse dirigismo ingesse a interpretação constitucional, que o intérprete fique focado apenas no atingimento daquele fim, e não se atente para a noção das cidadanias múltiplas, da diversidade de pensamentos, de como que evolui uma sociedade. Mas é importante a gente perceber que dá para atender a esses objetivos sem escapar de uma promoção dessa pluralidade. Esse artigo 3º, quando ele vai falar dos objetivos fundamentais, é um resguardo das especificidades de cada Estado nacional, sem dúvida alguma. Só que há um núcleo mínimo que compete praticamente à maioria dos Estados ocidentais que nós conhecemos hoje. Um núcleo mínimo de objetivos que são comuns a eles. Nessa parte da Constituição, a gente pode deduzir que há também um núcleo específico, um núcleo comum aqui à nossa sociedade, que trata da especificidade do nosso país. Quando fala-se, por exemplo, da redução das desigualdades. Então, os objetivos, eles também buscam a concretização por todos os entes federados, todos, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. O cumprimento dos objetivos não indica autoritarismo, muito pelo contrário. Indica o atingimento de um fim comum. O bem comum sempre como fim a ser alcançado. Na Constituição de 88, o Estado é, de certa forma, intervencionista na questão social. Nós temos até uma parte dele que fala apenas dos direitos sociais. E isso é a concretização de políticas públicas distributivas. Aqui eu coloquei distributivistas, não tem problema nenhum. Porque quando você fala aqui como objetivo, como você traz a erradicação da pobreza e da marginalização e também a redução das desigualdades sociais e regionais, essa é uma preocupação social, sem dúvida alguma. Assim como a promoção do bem de todos e o fim da discriminação, é sem dúvida alguma o reconhecimento daquele pluralismo que nós falamos lá atrás. O pluralismo é importantíssimo para a sociedade e o Brasil tem como objetivo fundamental, ele tem como princípio fundamental o pluralismo político, que é uma vertente política, sem dúvida alguma, e como objetivo fundamental a promoção do bem de todos. Então você veja que esses são, sem dúvida alguma, pontos ou características ligadas a um Estado mais social, a um Estado que intervém para garantir isso. Ele tem como objetivo isso. Então vamos analisar cada um dos incisos. O inciso primeiro, quando ele fala de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aqui nada mais é do que a conceituação de uma sociedade política. Qual é a sociedade que a gente quer ter no Brasil? Para a Constituição, uma sociedade que seja livre, justa e solidária. Há um equilíbrio aqui entre a pessoa humana individual e a pessoa humana social. A liberdade, ela pode ser caracterizada ou expressada por meio da autonomia individual. A esfera de atuação da pessoa individual, a liberdade para a geração da riqueza, por exemplo. Então, uma sociedade livre com base exatamente nessa liberdade, que as pessoas sejam livres, que elas tenham uma autonomia, que elas possam buscar, assim como princípio fundamental, a garantia do livre exercício, da livre iniciativa, que as pessoas tenham liberdade para buscar o seu trabalho. Essa é uma característica, sem dúvida alguma, desse artigo 3º, que coloca como objetivo isso, o respeito a essa parte de que você garanta a liberdade das pessoas por meio do respeito a esse espaço tão precípio
esse espaço tão importante. É um equilíbrio, como eu disse ali em cima, entre a pessoa humana individual e a pessoa humana social. É a garantia de que a sua liberdade não vai afetar a liberdade do outro. E aí a gente passa para a segunda parte, a sociedade livre e justa. A justiça está ligada a uma função distributiva. É um valor ético fundamental. É dar a cada um o que é seu. Que a república não sirva para dar a algumas pessoas mais do que elas devem ter, ou a outras menos do que elas merecem. Então a justiça é nesse sentido. Não é uma sociedade igualitária de modo geral, mas justa. E a solidariedade num contexto da pessoa humana como um ente social. Aqui a busca pela solidariedade, claro, a gente pode citar uma cooperação entre as pessoas e também entre o Estado e as pessoas, deixando bem claro que a solidariedade tal qual nós conhecemos, como solidariedade de alguém ajudar uma causa social, essa solidariedade não há uma coercibilidade nessa cooperação interpessoal. A solidariedade como um valor do ser humano na sociedade. Esse é um objetivo da República, é buscar a solidariedade. Solidariedade, eu acredito que tenha muita ligação com o bom funcionamento das pessoas na ligação entre elas. Isso tem que ser objetivado. O inciso 2º, ele fala garantir o desenvolvimento nacional. O que é desenvolvimento nacional? Há uma grande divergência, dependendo do autor, você vai encontrar conceituações diferentes do que vem a ser desenvolvimento nacional. Mas, de um modo geral, é um progresso que tem a ligação na economia, na política, um progresso social e um progresso cultural da nação. É, em outros termos, a maximização do bem-estar social. O progresso de todas essas áreas garante o desenvolvimento nacional. Então esse é mais um objetivo da República. Mais um objetivo aqui, o inciso 3º. Quando fala, deixa eu puxar aqui para cima, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. É uma busca progressiva a uma continuidade. Aqui eu coloquei e continuidade. Contínua, né? A menção que eu faria aqui é atentar para os verbos núcleos do inciso, porque é erradicar e reduzir. Veja que erradicar é algo maior do que reduzir. Erradicar é exterminar, acabar. E o que a República quer? Erradicar a pobreza e a marginalização. Esses são, sem dúvida alguma, problemas sociais, são chagas que nós temos numa sociedade que foi uma das últimas a abolir a escravidão. E que mesmo tendo abolido a escravidão continuou de forma informal e ainda existe até hoje, em vários cantos aí no Brasil. Então, sem dúvida alguma, essa é uma chaga, esse é um problema social que aumenta em muito. Você não tem como garantir uma sociedade livre ou justa ou solidária tendo a pobreza, tendo a marginalização. Isso não existe. Então, esses são problemas extremos, por isso que eles precisam ser erradicados. Outra coisa, reduzir. Reduzir é algo menos que erradicar. E a preocupação é reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, a redução, veja que aqui o legislador não quis colocar erradicar a desigualdade social. O Brasil tem um tamanho continental. E para uma sociedade que se propõe a ter uma livre iniciativa, é lógico que você vai ter, em determinado grau, uma desigualdade. Vai ter alguém que, empreendendo mais, vai ganhar mais dinheiro do que o outro. É normal que você tenha esse escalonamento numa sociedade que promova a livre iniciativa. Não é uma ideia socialista, não é aquela ideia marxista, aquela ideia extremada de que cada um ganhe exatamente a mesma coisa. Por isso que é importante atentar para esses verbos. Erradicar e reduzir. Porque em alguma prova, muitas vezes a prova confunde os termos para ver se você cai na pegadinha. A erradicação está para pobreza e marginalização, é o extremo.
Já a desigualdade social e regional eles querem reduzir, não é eliminar. Não é essa uma proposta, não é o objetivo da República. E por último, o inciso 4º, ele fala promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Veja que o legislador ele colocou, né? Elencou os tipos de preconceito, origem relacionado à etnia, raça também relacionada à etnia, sexo relacionado à liberdade sexual, a cor também muito ligada à etnia, a idade como um respeito etário. Mas a parte final ele fala, e quaisquer outras formas de discriminação. Então, qualquer outra forma que surja, quaisquer outras formas, também não se permite o preconceito. Certamente aqui é a busca do atendimento, do atingimento do bem comum como fim último da democracia brasileira, sem discriminação e desigualdade. Desigualdade nesse sentido, uma desigualdade que não seja uma desigualdade que promova o preconceito, que promova a discriminação. E esse, sem dúvida alguma, é o corolário de uma Constituição eclética. Quando a gente fala lá da classificação das constituições quanto ao dogmatismo, nós falamos de constituições que são ortodoxas e outras que são ecléticas. A Constituição brasileira é eclética porque ela permite essa pluralidade. Então, ela não quer que tenha um grupo de pessoas apenas. É a pluralidade, a diversidade brasileira que faz o tom do Brasil. E isso tem que ser promovido. É promover o bem de todos sem esses preconceitos. E esses preconceitos, eles ofendem os objetivos do Brasil. É uma aula bem curtinha, eu sugeriria que vocês focassem bem no que cada um desses incisos quer dizer, para que tenha na mente de forma bem solidificada e para que não confunda o que são princípios fundamentais de objetivos fundamentais. Por mais que a dica do verbo ela ajuda, mas em algumas provas eles colocam um princípio com o verbo antes ou colocam um objetivo sem o verbo para tentar levar o candidato ao erro, para induzir ao erro. É importante saiba esses 4, saiba também os outros 5 que são os princípios fundamentais e você não vai ter problema nenhum. A questão é saber, porque já teve questão já que eu peguei que falava exatamente assim: construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Você está lá com muita questão pela frente, está nervoso, já está cansado, olha isso e fala: me parece normal que se queira uma sociedade igualitária. Mas não é o que está no inciso primeiro. O inciso primeiro fala em solidária. E aí é aquele pulo do gato que quem não decorou acaba perdendo uma questão que pode significar o seu sucesso ou o seu fracasso. Então é importante que saiba cada um dos 4 incisos, se atente para o que cada um deles quer dizer, nas suas especificidades e na diferença para os princípios fundamentais. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na próxima aula falando do artigo 4º e fechando essa parte inicial da Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Eu espero vocês numa próxima.